Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar então hoje continuidade à nossa disciplina de necessidades especiais. Relembrando que nas últimas aulas nós tivemos como foco principal a deficiência física, falamos sobre todas as características acerca dessa deficiência e também entendemos um pouco mais sobre as modalidades esportivas destinadas a esse público, certo? Dando continuidade, obviamente, vamos tratar hoje então da deficiência visual. Vamos falar um pouquinho sobre as características, sobre as práticas esportivas, sobre algumas didáticas de como se trabalhar com esse público da melhor maneira possível, tá? Então, lembrando que em todas as deficiências a gente segue um padrão de aula. Então, primeiro nós vamos entender a deficiência, suas características, tudo acerca da deficiência em si, e depois vamos entender um pouquinho mais sobre como seria trabalhar com esse público e principalmente o nosso foco, atividades físicas e esportivas, ok? Então essa aqui é a nossa parte 1, depois nós teremos a parte 2. Então vamos lá, basicamente deficiência visual é definida como uma perda total ou parcial, congênita ou adquirida da visão, e o nível da acuidade visual pode variar, o que determina dois grupos de deficiência. Antes de irmos para esses dois grupos de deficiência, é importante a gente entender que existem, assim como na deficiência física, a questão da deficiência congênita ou adquirida. Ou seja, nasce-se com a deficiência ou a adquire ao longo da vida. Então, é um padrão que se segue para deficiência física, visual por exemplo, auditiva, que vamos falar mais para frente, ok? Então vamos lá. Mas é bom lembrar que não são deficientes visuais pessoas com doença como miopia, astigmatismo ou hipermetropia, que podem ser corrigidas com o uso de lente ou cirurgia. Então lembrando que deficiência não é doença, ou seja, a deficiência não se cura. A deficiência a gente trata, a gente aprende a viver com, melhora a qualidade de vida, mas não se cura. Então, miopia e astigmatismo são exemplos de doenças, né, que podem ser corrigidas com o uso de lente ou de algum tipo de cirurgia, ok? Então vamos lá, nós temos dois tipos de deficiência visual. Né? Nós temos a cegueira ou a perda total de visão, que na verdade apresenta uma perca total da visão ou pouquíssima capacidade de enxergar. E quando ele diz pouquíssima capacidade de enxergar, é realmente muito pouco. Tá? O cego total, que apresenta cegueira, ele vai, em muitos casos, apenas conseguir perceber vulto ou ter uma percepção de luminosidade. Tá? Então esse é o caso da cegueira total. Realmente são as pessoas que, no caso, como o slide está falando, precisam usar o sistema Braille. O sistema Braille, nós vamos falar mais para frente o que é o sistema Braille, tá bom? Então essa é a cegueira total. A cegueira total, né, a pessoa com cegueira, é muito fácil de explicar porque é simples assim. Ao contrário do baixa visão ou visão parcial, né? Esse sim se caracteriza pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos mesmo após tratamento ou correção. As pessoas com baixa visão podem ler textos impressos, ampliados ou com uso de recursos ópticos especiais, e nessa característica há uma grande perda da visão. Então a visão deles é abaixo dos 20% nos dois olhos, tá? Tem que ser nos dois olhos, mas com alguma funcionalidade preservada, que é o contrário da cegueira total. Então, a pessoa com baixa visão, ela é oriunda de várias situações, como nós vamos ver daqui a pouquinho as causas. Mas a baixa visão, no seu dia a dia, é uma pessoa que consegue ter uma independência muito maior comparado ao cego total. Que também hoje vive muito bem, faz seus trabalhos, vai para o trabalho, tem sua rotina sem necessariamente precisar da ajuda de outras pessoas. Mas o baixa visão tem muito mais vantagens nesse sentido. É claro que o baixa visão também não pode dirigir, também tem muita dificuldade de enxergar, em alguns casos também usa a bengala, como nós vamos falar mais para frente, mas o baixa visão, ele tem uma independência maior. O que muda, inclusive, quando a gente for falar do esporte, né? Então, geralmente, o baixa visão não vai competir com o cego total. Nós já estudamos na deficiência física, né? As classes funcionais seguem a mesma lógica para o paradesporto para cegos. Vamos falar mais para frente, ok? Então, as causas, né? Então existem duas formas, basicamente, a congênita, né, como alguma má formação ocular e algumas doenças oculares hereditárias, como por exemplo o glaucoma. Né? Então, de forma congênita, quando a pessoa nasce com a deficiência visual. Vale lembrar que, como a gente viu aqui no slide, tem a forma congênita também pode ser hereditária. Então é muito comum pais com deficiência visual terem filhos com deficiência visual. Tá? Então é muito comum, por causa da hereditariedade, passar a cegueira ou a deficiência visual parcial ou cego total para os filhos, ok?
Já de forma adquirida, né, nós temos traumas oculares, degeneração senil das córneas ou degeneração muscular no geral, e até mesmo alterações relacionadas à hipertensão arterial ou a famosa diabetes. Lembra que eu falei que na diabetes nós iríamos falar ao longo de todo o semestre dela? Pois é. Então ela é uma das causas de deficiência física mais relacionadas às amputações e também está relacionado à causa da deficiência visual, tá? Então a diabetes, mais uma vez aparecendo aqui como uma das causas para se adquirir uma deficiência, ok? Além disso, também temos cataratas, temos o glaucoma, que são deficiências bem severas e que trazem a pessoa a ter uma deficiência visual, seja ela total ou a baixa visão, ok? E como é que essas pessoas então fazem a leitura diária? Eles fazem o uso do Braille. Tá, o Braille, para vocês terem uma ideia, é um estudo mais complexo. O slide aqui, como vocês podem ver, está explicando bem. O sistema Braille, para quem não tem a menor ideia do que seja, muito embora todos vocês de alguma forma já tiveram contato com o sistema Braille. O sistema Braille é aquele que vocês veem em elevadores, em corrimão, em algumas portas, né, de entrada. O Braille, ele hoje, né, por força de lei, ele tem que estar em todos os locais, tá? Ele tem que estar principalmente em elevadores, onde tem as numerações, né? Então o Braille é aquele sistema de leitura onde tem vários pontinhos ressaltados em algum espaço para que o cego, ao passar a mão, consiga entender. O sistema Braille é simples, não é nada muito complexo para quem consegue utilizar, porque para gente que não tem realmente o contato, fica algo mais complexo. Tá? Mas o sistema Braille é muito interessante, ele foi criado há muito tempo atrás e vale ressaltar que o sistema Braille ele é universal, ok? Ele é universal. Então, aprender o código, você, claro, conhecendo a língua estrangeira ou a língua portuguesa, você vai conseguir fazer a interpretação, mas é uma língua universal, ok? Tão importante quanto conhecer o Braille é conhecer as formas, as maneiras corretas de se conduzir um cego, certo? Vamos lá, tem alguns pontos importantes. Primeiro que o cego não é surdo, não precisa gritar no ouvido do cego, tá? Então chega para conversar com ele e fala num tom que você falaria com qualquer outra pessoa. Ele vai te escutar. Inclusive, além de não ser surdo, como a gente já falou em outras situações, quando a pessoa perde uma capacidade física, visual ou auditiva, ele estimula e aumenta a capacidade de outros sentidos. Então o surdo tem uma capacidade de audição muito grande, então não precisa gritar com o surdo, com o cego, ele não é surdo. Obviamente pergunte se a pessoa precisa de ajuda, muitas vezes ela só está ali esperando alguém, está esperando alguma situação, ela não quer ser conduzida, então pergunte se a pessoa precisa de ajuda para atravessar uma rua, se ela quer ser conduzida, se ela quer subir uma escada, se ela quer ir para algum lugar, pergunte. Muitas vezes a pessoa não está precisando naquele momento e as pessoas já vão pegando, empurrando e não precisa, ok? Lembrando, não puxe nem empurre a pessoa, ofereça o cotovelo ou o ombro. Essas são as duas formas de conduzir um cego, tá? Ou com o cotovelo ou com o ombro, tá? E a pessoa vai pegar da forma que ela achar melhor e você vai conduzindo essa pessoa de forma mais fluida e tranquila e sempre andando numa velocidade normal e informando caso perceba algum tipo de obstáculo e principalmente as escadas, né? Avisa quando vai começar e quando vai terminar os degraus, ok? Então simples assim. Obviamente teremos um momento de condução de cego, que será importante para todos vocês, mas na teoria, por enquanto, acho que isso é o suficiente. Nós temos também aqui, então, alguns cão-guia. Para quem não conhece, nunca viu, eu imagino que todos vocês já devam ter tido contato, principalmente, ou no mínimo, vendo na televisão, em filmes, né? Então, o cão-guia ele é responsável por auxiliar um deficiente visual a se locomover a qualquer lugar e por estar a trabalho costuma ser aceito em locais públicos. Na verdade, hoje, por força de lei, o cão-guia pode entrar em qualquer estabelecimento, inclusive restaurantes. Tá, ok? O cão-guia é permitido, porque naquele momento o cão-guia, claro, ele é um cãozinho, ele é um ser vivo, mas ele é mais do que isso, ele é quase como se fosse um objeto de trabalho, um objeto de condução da pessoa, tá? Então é um direito da pessoa cega, deficiente visual, ter o cão-guia com ela a todo e qualquer momento, em qualquer estabelecimento que for importante para ela, ok? Outra coisa importante, o cão-guia ele é treinado, bem certinho. Então, naquele momento que ele está guiando alguém, evitem de fazer carinho, de distrair o animal, porque ele está no momento de trabalho dele, né? Então, ele está guiando alguém, é uma função muito importante. Qualquer distração pode prejudicá-lo. Ele é treinado para não se distrair, mas é sempre importante a gente tentar evitar. Então, não fique chamando o bichinho, não faça carinho, a não ser que o dono permita que possa fazer isso, ok?
Então ele é muito treinado, ele faz uma série. Eu vou ler aqui alguns para vocês, mas lá ele traz uma série de coisas. Ele tem que manter-se firme, sempre à esquerda, um pouco à frente do acompanhante, mover-se em qualquer direção apenas quando ordenado, ajudar seu acompanhante a lidar com transportes públicos, que é muito importante. Ele ter treinado, como eu falei, a ignorar distrações, como pessoas, outros animais, cheiros, o que é de fato muito difícil para um animalzinho, né? Então tem uma série de situações que o cão-guia aqui ele faz para cuidar do seu dono, né, e lidar da melhor forma possível. E esses cães eles são treinados desde muito novinhos e existem ONGs que fazem esse trabalho. Aqui no Brasil nós temos algumas e eu gosto muito de trazer a ONG Ellen Keller. Ellen Keller, por sinal, é uma pessoa muito importante no movimento da pessoa surda e cega, que é um movimento que nós veremos mais para frente, a questão da deficiência múltipla, né, da cegueira com a surdez. Então, foi uma pessoa importante, essa ONG faz homenagem a ela, e é uma escola que trabalha com cão-guia, né? Uma ONG que trabalha com isso, da formação de cão-guia, e muitas dessas ONGs vivem de doações ou de pessoas que conseguem, de alguma forma, ajudar e pagar, porque muitas delas fazem esse trabalho sem cobrar, até porque muitas pessoas não têm condição de pagar para ter um cão-guia, né? E por fim, em relação ao cão-guia, nós temos algumas raças mais específicas que trabalham com isso. Geralmente são raças mais dóceis e inteligentes ao mesmo tempo, né? Como o labrador, o retriever. Então são raças que trabalham com esse, que geralmente são as escolhidas para serem cães-guias, ok? Dando sequência, nós temos a questão da bengala, que é tão importante hoje em dia, sempre foi, né? Então o cego sempre fez uso da bengala, hoje em dia ela é cada vez mais moderna, mais leve, mais simples, mais resistente. A bengala até hoje é utilizada pelo cego total e pelo baixa visão, que precisa fazer uso da bengala, nem todos precisam. Na verdade, muitos baixa visão não usam a bengala, mas algumas vezes por questão de segurança usam em algum local que eles não conhecem, estão indo pela primeira vez. Mas o cego total faz sim muito uso. É muito importante para eles, é fundamental, é um material que é barato. E quando não precisa comprar, muitas instituições elas doam essas bengalas, tá? Então, material que inclusive vocês vão utilizar, vão tentar fazer a experiência de utilizar a bengala para ver como é que é esse uso. E vale ressaltar que nós temos 3 tipos de bengalas que são diferenciadas pela cor. Então, se você vê uma bengala branca ou prateada na rua, você sabe que é o cego total. Se você vê uma bengala verde ou com faixinhas verdes, né? Verde e branco, no caso, é bengala que é para pessoas com baixa visão. Então essa é um pouquinho mais rara de ver. E um pouco mais rara ainda, mas não menos importante, é a bengala vermelha e branca, que é para pessoas que têm a cegueira e a surdez, como eu falei agora há pouco. É uma deficiência que é mais complexa, então percentualmente nascem menos pessoas no mundo com surdez e cegueira, mas existem, né, situações bem complexas, veremos mais pra frente, e elas fazem uso da bengala vermelha e branca. E por que é importante a gente entender essas diferenças? Por que é importante a gente conhecer essas diferenças? Porque quando existem formas diferentes de lidar com esses 3 públicos, né? Como a gente falou agora há pouco, o cego total é uma pessoa que precisa um pouco mais de ajuda, é um pouco menos independente comparado ao baixa visão. Então a forma de se comunicar, de se dirigir para a pessoa vai ser diferente, ok? Então vamos lá, dando sequência. Tão importante quanto o cão-guia, tão importante quanto a bengala, são os pisos táteis ou as pistas táteis, né? Muitos de vocês também já perceberam, é interessante que muitos percebem, sabem que existem isso e até então não sabiam o motivo disso. Pois bem, então o piso tátil é para pessoas com deficiência visual. Elas ajudam, auxiliam as pessoas a se conduzirem. Geralmente, o piso tátil ele é utilizado aliado a mais um material, como por exemplo a bengala, como a gente pode ver na imagem, né? Hoje, por força de lei, eles têm que estar em todos os locais, tá? Então, qualquer construção na nossa faculdade tem, na nossa universidade tem, em qualquer outro espaço também tem. Então, bancos, mercados, eles não precisam estar em todos os locais, mas nos locais mais importantes, inclusive nas ruas, tá? Então, você vai encontrar em calçadão, por exemplo, é muito comum. Cidades menores que apresentam espaços maiores de caminhada tem então o uso da pista tátil ou do piso tátil, tá bom? E só uma consideração importante em relação a tudo isso, nós não vamos nos aprofundar porque é um assunto que nos levaria horas e horas, mas a questão da legislação, né? Então, por obrigação de lei, muitas questões de estruturas arquitetônicas não saem do papel, não são liberadas se elas não tiverem a questão da acessibilidade, por exemplo, para o cego, que é o caso de hoje que nós estamos falando, né? A não ser além das rampas de acesso para os cadeirantes, as questões, então, como eu falei agora, o braille tem que constar em elevadores, em portas, em placas, em corrimão, em várias situações.
bem como a pista tátil, tá? Então muitas construções não saem do papel, não podem nem começar a construção se não tiverem a liberação desses materiais, ok? Rapidamente falar um pouquinho sobre a cultura popular, algo que eu gosto de trazer sempre para nossas aulas, porque é importante a gente referenciar e facilitar para os nossos alunos, quando eu digo nossos alunos, os alunos de vocês, né? Para quando vocês forem falar um pouquinho sobre o tema, falar de forma mais fácil de compreensão, ou até trazer exemplos que, embora não sejam em todos os casos como ficção, né? Não é exemplo real, é mais fácil de visualizar. Então, vamos falar um pouquinho primeiro dos filmes. Tem alguns filmes bem bacanas que a gente pode assistir. Tem, por exemplo, um filme mais antigo, mas que eu gosto muito, que é um ensaio sobre a cegueira. É um filme que nós vamos falar daqui a pouquinho do livro também. É um filme bem interessante. Eu já vou falar um pouquinho da história quando falar do livro. Tem um filme mais recente, que é O Homem nas Trevas, que fala sobre uma pessoa cega e as pessoas invadem a casa dele, então é bem interessante. E tem filmes mais antigos, temos pelo menos uns 3, 4 filmes mais românticos sobre a questão da cegueira. Perfume de Mulher com Al Pacino é um dos exemplos, é um filme bem interessante também. Então vale a pena assistir esses filmes para associar tudo que a gente falou sobre a questão da deficiência visual. Nós temos também aqui livros bem interessantes, né? Então, por exemplo, tem um livro que eu falei, o Ensaio sobre a Cegueira, que antes de se tornar filme era um livro. É um livro que trata então sobre uma pandemia, onde as pessoas ao redor do mundo começam a ficar cegas sem explicação, e como que seria a relação das pessoas a partir que todo mundo está cego. Então é algo bem interessante, bem importante e bem atual, digamos assim, né? Outro livro interessante, Toda a Luz que Não Podemos Ver, é um livro que retrata alguns personagens, um pai que tem uma filha cega e ele faz um mapa da cidade para ela entender através do tato, para que caso precise ela possa se virar. Então eu não vou falar mais sobre o livro, né, porque essa é a sinopse, mas também é algo bem interessante. Nós temos alguns heróis, né, e acho importante trazer a questão do herói. Esse aqui é o Demolidor, por exemplo, que é um herói cego, né, e então ele tem algumas capacidades, por exemplo, a audição dele é muito mais forte e tal, e é óbvio que nós não vamos ter cegos pulando de casas em casas, nem combatendo o crime, mas para uma criança, para um jovem, quebrar aquela primeira questão do preconceito com a deficiência, entender que tem um herói que é cego e de repente ele tem um amiguinho, um coleguinha na escola cego, fazer essa associação é sempre interessante, né? Nós temos também, e até dar os parabéns para a Turma da Mônica, que eles sempre trazem personagens nos seus quadrinhos com algum tipo de deficiência, que é a Dora. Então a Dora ela tem uma deficiência visual e ela está em todos não, né, mas em boa parte dos quadrinhos aparecendo ao lado dos personagens principais que nós já conhecemos, então é bem legal ela fazendo esporte, ela fazendo dia a dia, então ela lidando com situações da deficiência visual no dia a dia e, e a criança quando lê isso, né, vai aos poucos quebrando a barreira do preconceito, né, o ato de não conhecer. Nós temos grandes artistas também, nós temos, por exemplo, três cantores aqui que eu gosto de trazer sempre como exemplo, Ray Charles, Steve Wonder e Andrea Bocelli, que são cantores fantásticos, não só cantores, artistas, né, completos, cantavam, compunham, tocavam instrumentos, então são cantores fantásticos, vale a pena aqui ficar a dica de escutar um pouquinho deles quando tiver um tempinho. E por fim, para nós concluirmos nossa aula de hoje, um pouquinho sobre as instituições no Brasil que trabalham com a pessoa com deficiência visual. Nós temos aqui no Paraná duas que eu considero bem importantes. Nós temos a ADVIPAR, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Paraná, um pouco mais antiga, que faz um trabalho bem legal com esse público, ajudando no monitoramento do mercado de trabalho, com cursos. Hoje não tem mais, mas tinha o esporte muito forte, né? Nós temos principalmente hoje o IPC, que é o Instituto Paranaense de Cegos. Esse sim é uma instituição atual, mais moderna, com um pouquinho mais de recurso, que oferece muito auxílio para a pessoa cega, no que sentido de aprender mesmo as situações do dia a dia, principalmente para pessoas que se tornam cegas, né? Então você imagine agora você está no seu dia a dia e de repente você fica, por algum motivo, sofre algum acidente ou alguma doença e você adquire uma deficiência visual, certo? Muitas coisas do nosso dia a dia nós vamos ter que reaprender, né? Como andar na rua, como usar a bengala, como ir tomar banho, como ir no banheiro, como se trocar. Então o IPC faz muito esse auxílio, né? Além também de fazer esse encaminhamento ao mercado de trabalho,
a busca pelo direito no geral, né? A pessoa com deficiência tem uma série de direitos e benefícios que muitas vezes a própria pessoa com deficiência desconhece, então essas instituições vêm nesse sentido de tentar ajudar, tentar encaminhar e tentar poder oferecer uma vida melhor. Tá? Esses são exemplos do Paraná, mas nós temos no Rio Grande do Sul a Sergues, que faz um trabalho muito legal também esportivamente falando. Nós temos ILBS no Espírito Santo, o Instituto Luiz Braille do Espírito Santo, também, que é uma instituição que trabalha nesse mesmo formato do IPC e da Devipar, e também trabalha com esporte. E nós temos principalmente a instituição mais antiga para pessoas com deficiência no Brasil, não só deficiência visual, que é o IBC, que é o Instituto Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro. Ele é de 1854, é bem antiga mesmo, é uma sede bem grande ali no Rio, bem no pé do Pão de Açúcar, tá? É uma instituição muito antiga, mas muito bem preservada. O IBC, ele é quase que um internato, então as pessoas com deficiência visual, baixa visão e insuficiência mental, vão lá e moram lá, residem lá. Então geralmente eles chegam bem novinhos, e vão aprendendo, vão estudando, né? Então eles fazem todo o seu ensino básico e fundamental e até mesmo às vezes o médio lá, e além disso eles vão aprendendo assim como o IPC aqui faz em Curitiba, né? Aprendendo a lidar com a sua deficiência no dia a dia, além do estudo. Então realmente talvez seja a instituição mais importante no Brasil em relação a isso, e com certeza a mais antiga, né? E de novo, não só em relação à deficiência visual, mas em todas as deficiências, e existe hoje. Ela é financiada por parceiros, por patrocinadores, por apoiadores, mas também tem o governo municipal e estadual do Rio de Janeiro, que também ajuda a financiar a instituição. Tá bom? Então por hoje, por essa aula de deficiência visual, esse era o objetivo. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Nós teremos na continuidade, falaremos sobre as modalidades paradesportivas para cegos, mas sobre a deficiência visual, isso era o foco de hoje, isso era o mais importante, e nós vamos mantendo contato e conversando mais, tá bom? Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana, e até a próxima.